Você pode começar, Margarete, assim, falando um pouco pra gente sobre o que é psicologia médica, o que é psicanálise, psicanálise psicossomática, porque tem uma certa confusão em torno disso. Você explica Isso, pra gente explico. É uma começar? enorme confusão, mas vamos lá. Psicologia médica é quando você vai atuar num hospital, você vai atuar com um paciente que está internado e ele tem questões com a equipe médica, a família e o hospital, a família e o paciente, tudo que envolva uma cadeia de pessoas e normalmente uma situação hospitalar, tá? Eu já fui chamada inúmeras vezes para tentar ajudar nessas situações. Então, por exemplo, uma paciente que não queria ser examinada, não deixava ninguém entrar no quarto. Ela travava o quarto com a porta. Ou uma outra paciente que gritava dia e noite e ninguém sabia o que fazer com aquilo, né? Eu me lembro perfeitamente, era o início da minha vida profissional e eu subindo no elevador, escutando aqueles gritos, e eu só via na minha cabeça, será que é isso aí que eu vou atender? E era, né? E genial que ela parou de gritar depois de gritar tanto tempo. Então a psicologia médica é muito restrita a uma situação hospitalar. A psicossomática, a tradicional, ela existe desde sempre, tá? Desde 1900 e... Bom, Freud já falava, né, de doenças do corpo. Depois o Ferenczi, em 18, ele tem textos lindos sobre isso. Depois, em 36, eles falam de teoria do estresse, né? Eles já estavam elaborando teoria do estresse, eles nem sabiam o que vinha pela frente, mas sempre falando de uma coisa adaptativa do teu organismo. E aí tinha aquelas doenças que todo mundo chama, que são as doenças psicossomáticas. Então, as doenças digestivas, então úlcera, gastrite, colite ulcerativa, hipertensão, doenças respiratórias, algumas, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Tinha várias doenças que eles tinham como essas são doenças psicossomáticas. Até que surge o Pierre Marty, um grupo em 1950, eles começam a estudar e eles que chama a Escola de Paris, quando eles começaram. E eles começam a se dar conta que em determinadas situações o ser humano, corpo e mente, ele não consegue assimilar uma situação traumática. Então ele tende a usar o corpo quando aquilo transborda, quando eu não acho caminho mental para aquilo. Então começa a se pensar numa psicanálise aplicada as pessoas que estão doentes fisicamente. E aí eles fundam o Instituto de Psicossomática de Paris, onde ainda hoje eles só atendem pessoas que estão doentes fisicamente, com doenças comprovadas, né? Embora sempre toda doença é psicossomática, toda.